E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí a mais uma aula nossa do nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para pré-militar. Como vocês podem observar aqui, professor Aldo, tá o cartaz bonitão aí, bonitão, tá aqui, ó, como vocês podem observar aqui, Instrução 3291650267, que não deixa eu mentir aqui. Hoje iremos continuar falando sobre história da América. E hoje nós entramos na última parte dessa primeira fase de história da América. Por quê? Eu tinha que explicar essa primeira fase de história da América para que você possa entender, não ficar voando, não ficar boiando quando eu estiver falando de grandes navegações, conquista da América. Tranquilo, pessoal? Colonização da América, beleza? Tudo bem? Quando eu estiver falando de alguns povos, aí você já fala, eu já sei sobre isso já. Então, eu estou desenvolvendo aqui uma linha de raciocínio para que você possa raciocinar do jeito para você não ficar com dúvida. O que você está sublinhando aí? Não é possível que é o CHC curso de História completo para concursos vestibulares e pré-militar. Tudo bem, pessoinha? Tudo jóia? Seja bem-vindo também, tá bom? Você que é novato. Então, como você é novato, eu vou falar para você historiacom@outlook.com. Mas eu já sou aluno antigo, eu já sei desse e-mail. Vai ficar ouvindo eu falar esse negócio, essa ladainha, até o final do nosso curso de História completo para concursos vestibulares e pré-militar. Então você vai escutar eu falar essa ladainha até o final do nosso CHC, porque vou falar assim, não sou um cara teimoso, tá? O Facebook está aí, Estuçar. O celular para mensagem 3291650267. O Skype, para que você possa mandar a sua dúvida lá, nós tirarmos dúvidas em tempo real, né, online, quando você tiver alguma dúvida sobre a parte de... Só desligar aqui o negócio, o roteador da internet, só o negócio fica comendo energia, sendo que o negócio não está ligado. Então, tá lá de segunda a sábado, de 5 da tarde até as 7 da noite, lá no Skype, no História com P1. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, quero marcar um horário novo, quero mudar esse horário, então agende lá no historiacom.p1@outlook.com. Se você quer uma parte mais específica, manda também para historiacom.p1@outlook.com. Faça tudo pelo e-mail, tranquilo? Já falei então. O Facebook tá lá para você ver as fotos que eu estou postando. Postei fotos lá dos objetos que eu já falei que eu estou catalogando e também postei fotos de alguns documentos que eu tenho aqui, de livros religiosos de 1888, livros de cordel, de autores importantes e tudo mais. Qualquer coisa você observa lá no História, no Facebook Estuçar. Beleza, pessoal? Vamos continuar então. Hoje falaremos sobre América, sim, porque está aqui História da América. Falaremos sobre quem? Sobre os Incas. Uma das últimas civilizações, das principais civilizações do continente americano que nós estamos discutindo nesse nosso curso. Se quiser saber mais de alguma civilização, tem alguma dúvida, mande e-mail então para historiacom.p1@outlook.com. Beleza? O que eu quero falar dos Incas antes de entrar nessa parte aí, dessa lenga-lenga aí? Olha só, pessoal. Os Incas, eles vão se localizar numa área chamada de Zona Andina. O que é essa Zona Andina? Ela compreende a Bolívia, o Peru, o Equador, o Chile, parte da Argentina, ali na parte dessas cordilheiras dos Andes. Tranquilo, pessoal? É os pessoal que vivia no morro, tranquilo? Os caras que vivia pendurado. Uma coisa que eu quero falar dos Incas, pessoal, é que eles não desenvolveram um sistema de escrita. Já falei com vocês antes já. Não desenvolveram um sistema de escrita. As suas tradições, o que sabemos, foram todas passadas oralmente e também por cronistas espanhóis, como Ayala, que nós vamos falar mais na frente. Beleza? E outra coisa que eu quero falar também, nós temos que observar que eles construíram estradas,
por esse vasto império que nós vamos observar, tranquilo? Uma das principais estradas era a chamada Estrada Real, que ligava Cusco a Quito, tranquilo? Outra coisa que eu quero falar para vocês também é que eles desenvolveram um sistema de plantações em terraços, né? Porque eles viviam no alto do morro, chamados de quipu. Ou seja, eles cortavam e faziam um sistema de irrigação de acordo com a água da chuva, dos rios, tudo ia caindo e distribuindo essa água através desses terraços. Tranquilo, pessoal? Por isso eles conseguiram fazer essas plantações e tudo mais e fizer esse império tão grande, beleza? Umas coisas quando a gente está falando da Estrada Real, pessoal, é os chasques. Vocês já ouviram falar dos chasques? São o pessoal que fazia parte como se fosse os correios lá, né? Eles que passavam as mensagens, eram corredores em vários pontos que passavam as mensagens oralmente, tranquilo? E funcionavam também como você ficar atualizado do que está acontecendo nesse império tão vasto que é o Império Inca. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, depois dessa introdução aí e tudo mais, nós vamos observar o quê? Que, como os astecas, os incas também vão herdar tradições de civilizações andinas anteriores. Ou seja, os astecas, eu já falei para vocês, até se situar na região, eles vieram acumulando informações, né? Tradições, herdando essas tradições desses povos anteriores mesoaméricos. E aqui é a mesma coisa. Os incas também vão se impor, né? E vão absorver várias tradições de outras civilizações andinas. Principalmente o caso da religião, onde eles vão cultuar, vão reconhecer os deuses, né, as suas tradições, mas vão impor o seu Deus maior, que é o Deus Sol. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Por volta, pessoal, do 4º milênio antes de Cristo, as aldeias pescadores, né, eles vão começar a domesticar os grãos, domesticar os animais e vão começar o processo de sedentarização, como já falei para vocês, a partir do que? Da agricultura. O que nós observamos é que a partir de 2500, entre 2500 e 1500 a.C., nós vamos observar os aparecimentos dos primeiros centros cerimoniais, os primeiros templos, né? Como, por exemplo, o templo de Chuquitanta. Tranquilo, pessoal? E observamos que através das construções dos seus edifícios, que eles tinham um processo muito forte de organização social. Depois eu quero falar sobre isso no nosso final da aula, beleza? Não deixa eu esquecer, lembra para mim, por favor. A primeira cultura, né, da zona andina foi a chamada Chavin, tranquilo? Eles formaram um império militar por volta de 900 a.C. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Essas culturas passaram, então, várias culturas foram de encontro ao rumo, né, à urbanização. Então nós temos cidades que elas vão começar esse processo de urbanização. No litoral nós temos a Mochica, né? Nós temos a Nazca. Nazca aqui, pessoal, vocês devem ouvir ter falado das grandes pinturas, não, dos grandes desenhos que eles fizeram no terreno. Muitos acham que foram para os ETs, mas pesquisadores acham que foram para o calendário deles, as estações do ano e tudo mais, representações, mas ainda não se sabe por que você tem esses desenhos tão grandes, as chamadas linhas dinásticas também, tranquilo? Que podem ser vistos só em fotos aéreas. Qualquer coisa você joga no Google e você vai ver os desenhos aí muito interessantes. Várias pessoas acham que isso era para comunicar com ET, se tiver na ajuda de ET, mas isso aí a gente discute outra hora. Nós temos também Paracas, também cada um com seu próprio estilo, mas eles encaminhavam essas culturas rumo a uma urbanização. Só que
Nos planaltos do centro-sul da cordilheira, nós observamos as primeiras cidades a serem formadas. As primeiras cidades serem formadas tipicamente nessa parte de constituir cidade mesmo. Tranquilo, pessoal? Como nós observamos aqui, essas cidades elas vão começar esse rumo da urbanização, para vocês terem uma ideia, na época de Cristo. Tranquilo, pessoal? Mas no Planalto Centro-Sul da Cordilheira, nós observamos as primeiras cidades a serem formadas. A serem formadas como cidades mesmo, tipicamente conhecidas como cidades. Nós temos Tiwanaku, tranquilo? Perto lá do lago Titicaca, faltou um I aí, e Huari, né, no Vale de Montara. Foram cidades importantes, só que os seus fins, né, foram misteriosos. Ainda não sabe por que essas cidades desapareceram, né? Mas vamos continuar a nossa peregrinação aí sobre a história dos Incas. No século XVIII, pessoal, vamos observar que a formação do primeiro império andino, o chamado Império Timur, tranquilo? Se localizava mais na parte do litoral. Sabemos que eram governados por soberanos teocráticos, né? E a sua capital era chamada de Xanxan. Nós observamos que nessa capital, pessoal, que nós vamos ter no seu auge uma população de 80 mil habitantes. Você vê, né? Não era uma cidadezinha à toa, não. Não era uma capitalzinha à toa, não. Beleza? No mesmo tempo em que os Timur se expandem, pessoal, você tem a formação dos Incas, da civilização Inca. Eles vão chegar na bacia do Cusco, né? O que seria a bacia do Cusco? Cusco, traduzindo, é chamado de umbigo do mundo. Tranquilo, pessoal? A tribo Inca, ela vai se fixar no meio de 3 tribos já localizadas ali, e eles vão fazer uma aliança, uma confederação entre elas. Nós observamos que as tribos que já se situavam ali, que já eram dali, eles tinham o poder político e religioso. Já os novos que chegaram, os Incas, eles tinham o poder militar. Tranquilo? E formavam essa confederação. Tranquilo? Beleza, pessoal? Quem tinha o poder político e religioso era chamado de Hanan. Tranquilo? E os novos, que eram os Incas, que tinham poder militar, chamada de Urim. Tranquilo, pessoal? Mas sabemos, né? Logo nós iremos saber que eu vou falar para você agora, que os Incas irão se impor mais tarde. Ou seja, com sua tática, né, com seu poder militar, vão começar a impor o seu poder Inca. Tranquilo? Através das expansões, começando a pegar tribos próximos e tudo mais. E impondo essas pessoas ao culto do deus Sol. Tranquilo? O cara chamado Manco Capac. O que nós vamos falar dessa lenda aqui? Quero contar uma lendazinha para vocês aqui, que diz que, segundo os mitos, né, as linhagens dos Incas teriam saído de 3 cavernas, né? A caverna do meio saiu 4 irmãos e 4 irmãs. E as cavernas laterais saíram 10 linhagens. O que vai acontecer? Um desses irmãos, chamado o cara aí, Manco Capac, né, vai continuar a sua peregrinação levando seu povo, e o Deus Sol vai falar com ele, vai dar um cetro para ele, que ele vai sair vagabundando, andando, né, e chegar o momento em que esse cetro irá fixar no local. E onde esse cetro se fixar, ali nasceria uma nova civilização, um novo império. Onde esse cetro irá se fincar, diz a lenda, em Cusco. Tranquilo, pessoal? Aí por isso o nome Umbigo do Mundo. Tranquilo, pessoal? Beleza? E ali Manco Capac será o chamado, vai fundar ali o chamado primeiro templo ao Deus Sol. Beleza, pessoal?
Mas o primeiro soberano que nós temos registrado era um cara chamado Inca Rocco. Ele vai fazer esse processo de expansão, vai estender o império, vai passar o trono para um outro cara chamado Iracocha Inca, tranquilo, que também vai continuar a expansão, tranquilo. Ele vai acabar, muito importante, com os Chancas, né, que são invasores que vão tentar invadir o Império Inca, e ele vai designar, né, o seu filho Pachacuti, né, para essa vitória contra os Chancas em 1438. Beleza, pessoal? Então, você observa que os Incas, depois dessa vitória contra os Chancas, eles vão pegar o poder sobre todo o Planalto. Eles vão impor esse poder forte. Beleza? Mas eles irão observar que eles terão uma outra civilização no seu caminho, né? Uma pedra no seu caminho, que são os Chimus, como eu já falei para vocês anteriormente, da capital Xanxan. Tranquilo? O filho de Pachacuti, chamado Tupa Yupanqui, tranquilo, vai lá combater. Pachacuti vai mandar seu filho para ir lá combater os Chimus. Claro que ele vai tomar a capital, obviamente, né? Xanxan, e Tupa Yupanqui vai voltar a Cusco cheio da sua nobreza, cheio de todas as suas vitórias, né? Com sua vitória, levando o que ele conseguiu pegar, ainda mais conhecimento Chimu, vai voltar para Cusco em 1470. E ele vai chegar lá e vai tirar o pai dele, Pachacuti, do poder. Tranquilo, pessoal? E vai se declarar imperador. Tranquilo, beleza, pessoal? Tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Ele vai para a cidade de Pejunto em 1493, né? O cara vai ser assassinado. Tupa Yupanqui vai ser assassinado e vai para a cidade dos Pejunto. Quem vai entrar no seu lugar é seu filho, Iana Capac, né? Que vai continuar a estender o império, só que o reinado de Ian ele não vai ser muito militarizado, tranquilo? Ele vai gostar mais de diplomacias. Só que, o que nós observamos aqui nesse reinado de Capac? É que observamos um império inca muito grande, muito extenso. E para um império muito extenso, você tem dificuldades, claro, para contornar conflitos, insatisfações, entre outras coisas. Óbvio que o Império Inca não seria diferente. Você vai ter uma destabilidade, né? Você vai ter insurreições, né? Vários povos querendo se largar do Império Inca, né? Mas o que nós temos que observar aqui? Vai ser um império grande e difícil de garantir a ordem, como eu já falei para vocês. Vamos falar um pouco sobre essa parte política, essa organização administrativa. O império, pessoal, era dividido em 4 regiões chamadas de Taixinyu. Tranquilo, pessoal? Essas regiões eram divididas em 4 quadrantes, né? Chamados de Taixinyu, né? Onde o imperador ele delegava 4 pessoas responsáveis para coordenar essas regiões, os chamados Apu. Essas pessoas elas iriam coordenar esses quadrantes. Abaixo do Apu, você tem os governadores das principais províncias. Província de Quito, né? Nós temos a província de Cusco, tranquilo? Mas você observa aqui que esses governadores dessas províncias serão subordinados ao Apu, os chamados Tukikuk. Tranquilo, pessoal? Como que acontece a sucessão do trono? Uma coisa importante aqui de nós observarmos é uma monarquia teocrática. Os Incas, sim, é uma monarquia. Só que a sucessão do trono ele não acontece como acontecia na Europa, através da hereditariedade. Ou seja, passaria de pai para filho, uma linhagem. Não, eu tenho uma coisa diferente entre isso. O trono não passa através de pai para filho, mas sim através de disputa entre todos. Ou seja,
Poderia ser filhos, poderia entrar na disputa filhos, irmãos, sobrinhos, primos, sei lá, tanto faz. Mas quando o cara fosse para a cidade de Espejunto ou fosse destronado, o que aconteceria? Haveria essa disputa, onde essas pessoas eles iam lutar para quê? Para a tão sonhada mascapacha, ou seja, a coroa. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o vencedor seria investido pelo sacerdote. Por isso nós observamos nisso uma monarquia teocrática, mas não hereditária. Beleza, pessoal? Tranquilo? Passando para o nosso próximo slide, uma curiosidade muito importante. Quando nós falamos de Inca, nós pensamos nas civilizações dos Andes, né? No Império Inca e tudo mais. Só que uma correção aqui, pessoal. Inca é uma coisa específica, uma coisa restrita, é uma coisa estrita. Ou seja, é ligada ao imperador, à parte real. O Inca não pode ser ligado, não pode ser generalizado ao todo. Mas caiu na língua todo mundo de falar que Império Inca é todo mundo. Não, Inca é o imperador. Beleza, pessoal? Como eu falei para vocês, um império muito vasto, muito grande, o carinha aí não vai conseguir, o Yan, né, Capac não vai conseguir dominar essa situação, não vai conseguir ter as mesmas ordens que tinha antes. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai transferir a sede de poder para um lugar chamado de Tumipampa. Tranquilo? Logo, quando ele faz isso, pessoal, constrói essa nova sede, claro que isso não vai ficar alegrinho a elite Cusco, porque por isso você vê essa fotinha aqui, ó, essa fotinha do cara triste. Ele está triste por causa de quê? Ele não está triste à toa, ele está triste por alguma coisa. Por quê? A elite Cusca não vai gostar dessa transferência da sede do poder. Beleza, pessoal? O que vai acontecer? Iana vai morrer em 1529 e o que irá acontecer é que ele vai abrir espaço para uma nova disputa do trono. Iremos destacar aqui duas pessoas, seus próprios filhos que vão disputar pelo trono, né? Atai e Ascar. Tranquilo? Eles vão disputar pelo trono, vão levar uma guerra civil que vai privilegiar a chegada de um novo cara, né? Um cara que não é do continente americano, um espanhol, cara chamado que é o nome dele, Francisco Pizarro. Tranquilo? Em 1532 os espanhóis chegam, né, com Francisco Pizarro. E não falar. O que é não falar? Não falar porque eu não quero falar o que aconteceu. Porque isso eu vou falar quando eu estiver falando de colonização. Tranquilo? Conquista da América. Mas o que eu posso adiantar para vocês aqui é que Francisco Pizarro, como Cortés, eles vão aliar a outras tribos que estão insatisfeitas e tudo mais, e vão minar o poder e vão tomar o poder. Tranquilo, pessoal? Mas isso é matéria, é discussão para outra aula. Mas o que eu quero falar com vocês aqui? O último imperador é um cara chamado Tupac Amaru, que em 1572 o cara vai para a cidade dos Pés Juntos. Tranquilo? Observações que eu quero falar aqui sobre os Incas. Não posso deixar de falar disso, e muito importante. Ele é marcado por influência. A mesma coisa que aconteceu com os astecas, com os maias. Muita influência das civilizações, dos povos que residiam ali antes deles. Tranquilo, pessoal? Beleza? Muita influência mesmo. Nós observamos em alguns casos, como eu já falei para vocês, respeitar, cultuar, mas impor o sol. O que eu quero dizer com isso? As partes conquistadas, os povos conquistados, eles respeitavam suas tradições, os seus deuses e tudo mais, aderiam aos seus deuses, mas só que impunha o seu Deus Supremo, o Deus Sol. Tranquilo, pessoal? Beleza?
Uma arquitetura também o que? Muito influenciada pelas os povos antigos. Você tem, por exemplo, a construção de Machu Picchu, né? Uma cidade no alto, né, de uma montanha, onde você observa que a construção, eles não usavam nenhum tipo de argamassa, cimento para a construção, nada disso. A única coisa que eles usavam nessas pedras eram que elas eram muito bem encaixadas e era difícil, não ficava fresta, era um serviço muito bem feito. Tranquilo, pessoal? E tem hoje a dúvida ainda de como eles conseguiram construir isso tudo na altura que era Machu Picchu. Tranquilo? Um dos principais sítios arqueológicos Inca. Tranquilo? Obras feitas. Essas obras feitas, pessoal, era através de um sistema de prestação de serviço chamado MITA. O que era MITA? Resumindo, prestação de trabalho obrigatório. O homem, né, ele tinha que fazer essa prestação de trabalho. Era obrigatório, era MITA. E através dessa prestação de trabalho, você poderia construir esses grandes edifícios monumentais e tudo mais. O Ailu, não podemos deixar de falar do Ailu, né? Ailu, unidade básica familiar, ou seja, você tem as terras que são divididas para a família e quanto mais essa família crescesse, o que teria que acontecer? Eu dar mais terra. E é isso que acontecia, né? Você não tinha pobreza dentro do Império Inca, né? Você observa que eles cultivavam o milho, a batata, você tinha mais de 200 tipos de batatas diferentes, tranquilo? A batata foi imposta aqui pelos Incas, depois foi levada para a Europa e tudo mais. O milho era considerado como sagrado e muitas vezes o milho era só usado pela nobreza. Você tinha confecção de tecidos e tudo mais, mas os Incas você não tinha aquela miséria, né? Era tudo bem distribuído através dessas unidades básicas familiares. Tranquilo, pessoal? E os cronistas espanhóis? O chamado aqui Ayala, né? Um cronista espanhol, Ayala, que desenvolveu uma crônica que nós sabemos hoje o que sabemos hoje dos Incas, pessoal, é mais sobre essas crônicas, pelas tradições que foram passadas de gerações a gerações até hoje. Porque, como eu já falei para vocês, os Incas não desenvolveram uma forma de escrita, né? Nós temos o chamado quipu, né? O que era o quipu? O quipu era como se fosse um computador da época, onde você poderia armazenar várias informações, dados, contas e tudo mais. Beleza, pessoal? Era uma forma de cordinhas com nós, diferentes cores. Cada nó tinha uma especificidade, tem nós mais grossos, nós mais finos. Até hoje não se sabe como esse método, né? essa ferramenta era usada. Tranquilo, pessoal? Mas o que eu quero falar sobre vocês aqui, que eu pedi para você lembrar, e você lembrou para mim, muito obrigado, por isso vou te agradecer aqui agora, porque o nosso curso de História, o nosso CHC, ele era uma coisa recíproca, ou seja, eu passo conhecimento para você e você também me ajuda, como você me ajudou agora a lembrar o que eu pedi para você para me lembrar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Você acha que entendeu o meu raciocínio aqui agora? Se você não lembrou o que eu pedi para você lembrar, você não está lembrando do que eu pedi para você lembrar. Mas lembrando agora que você lembrou para mim, depois dessa enrolação aí que não saiu em nada, eu quero falar para vocês aqui. Quando nós falamos de civilizações da América, muita coisa que é passada para nós em vários livros didáticos, né? É uma visão eurocêntrica, uma coisa atrasada, uma coisa tipo pré-história, né? Uma coisa lá do Paleolítico, a Idade das Pedras e tudo mais. Mas o que nós temos que observar aqui, que nós observamos aqui culturas como considerada como uma das primeiras culturas, a cultura mãe, os olmecas, passando pelos toltecas, os astecas, os
os maias, os incas, nós temos os timús, né, como nós observamos aqui, Nazca, né, a cidade de Teotihuacan, né, e entre outras civilizações dentro da América, você observa que para fazer o que eles fizeram, né, eles tinham que ter uma complexa organização social, porque as coisas não foram feitas por acaso, né? Vamos construir esse templo aqui, essa pirâmide aqui de 70 metros de altura. Porque, porque eu quero, vamos lá, vem cá, me ajuda aqui. Não acontecia isso. Você tinha uma organização muito complexa, um aparato, né, um instrumento político, administrativo muito bem organizado, né? Você tem um sistema de produção, apesar de rudimentar, mas ainda consegue atender às condições, né, que as pessoas têm. Você tem o desenvolvimento aqui de estradas, o favorecimento do comércio e tudo mais, construções de estradas longas, como a estrada real que ligava Cusco a Quito, né, na civilização Inca, beleza? Mas o que nós temos que observar aqui, que são civilizações que não podemos deixar elas assim num patamar muito abaixo de uma visão europeia. Por quê? O que nós iremos observar, pessoal, quando nós estivermos falando de colonização, é que a imagem, a visão europeia é o que? Vou levar a civilização às pessoas que não conhecem ainda. Mas o que nós observamos aqui é que essas cidades elas não estão atrasadas, assim, coisas grotescas, né? A única jeito de eu beber água é se chover. Não, sistemas de irrigação, terraço, olha só as plantações dos incas nos altos dos morros, né? Lá nas cordilheiras. É muito importante essas civilizações para podermos entender o processo histórico, tranquilo? Onde essas civilizações produziam diversos tipos de alimentos e isso influenciou em muito outras civilizações, como principalmente os europeus, a batata, o milho e tudo mais. Tranquilo? Mas essas principais civilizações aqui, nós temos que ter um carinho para olhar elas, não com um olhar de superioridade, não com um olhar europeu, né? Isso tudo aí não era civilizado, os caras moravam numa casa de pedra, né? Os caras moravam numa caverna. Não, nós temos aqui uma cultura muito bem organizada. Tranquilo, pessoal? Isso aqui que eu queria deixar para vocês. E também vou falar a mesma coisa quando nós estivermos falando de história da África, sobre os principais impérios. Tranquilo, pessoal? Império de Mali, né? Então, espero vocês na nossa próxima aula, que nós iremos falar sobre colonização. Beleza, pessoal? Expansão marítima. Ok? Grandes navegações. Então, não sei mais que nome já falar sobre a nossa próxima aula, mas na nossa próxima aula você saberá mais sobre caras como Cristóvão Colombo, você saberá mais sobre caras como Hernán Cortés, saberá mais sobre caras como Francisco Pizarro. Tranquilo, mas isso nós passaremos na nossa próxima aula. Ok? Tudo bem? Nas nossas próximas aulas que nós iremos falar sobre grandes navegações. 1492. Tranquilo, pessoal? 1500. Datas que você vê aí como chamadas conquistas da América. Beleza? Gostou das aspas aí no meio das conquistas? Por isso mesmo, eu vou explicar na nossa próxima aula, no nosso CHC.